O berço de Lucy, a origem da humanidade. Tradução e adaptação Professor Sérgio Marques. Por muito tempo, os humanos têm caminhado pela Terra, contemplando o céu noturno estrelado, procurando entender a conexão entre os céus e nós mesmos. Hoje, ferramentas modernas como o telescópio espacial, nos fornecem uma visão do universo, incomparável na história humana. Nossa visão, agora se estende para as regiões mais distantes do espaço, e até os primeiros momentos do tempo. Nós nos perguntamos, por que encontramos a vida somente na Terra, e quando nossos antepassados se tornaram conscientes do universo? Para entender por que alguns mundos têm vida, visitaremos os mundos estéreis, em nosso sistema solar. Mais de uma centena de planetas, e luas de todos os tamanhos, orbitam o Sol, mas apenas um tem vida inteligente, ou talvez, o único a ter vida. Muitos dos planetas exteriores, como Saturno, encontram-se tão longe do Sol, que o Sol parece uma estrela brilhante, na sua eterna e fria noite. Estes são mundos congelados, sem energia suficiente da luz solar, para alimentar o nascimento da vida. A distância do Sol é o primeiro fator crítico no desenvolvimento da vida. A energia solar aumenta, à medida que nos movemos para perto do Sol, em direção a Júpiter. Este é um mundo que produz sua própria energia, encolhendo, gerando calor à medida que reduz seu tamanho. Turbulentas tempestades de vento atravessam a cobertura das nuvens, em velocidade de furacão, criando zonas brilhantes e faixas escuras na atmosfera de Júpiter. A vida é muito improvável neste tóxico e violento mundo flutuante, sem superfície sólida. Mas as grandes luas de Júpiter poderiam abrigar a vida. Por exemplo, Io, a mais próxima das grandes luas, é um mundo incrível de mudanças dramáticas. Sua superfície é sempre ativa, com vulcões em erupção, que constantemente ressurgem na Lua. Mas em Io, a mudança é muito violenta e destrutiva, e a superfície é muito instável, para que a vida se desenvolva. Com cânions altamente erodidos, e vales de gelo. Este mundo mudou muito pouco, desde o seu nascimento, há bilhões de anos atrás. Embora a violência destrua a vida não pode se desenvolver e evoluir em um mundo sem qualquer mudança. Calisto estéril é tão mal adaptado para a vida, como o Io é violento. A lua de Júpiter, Europa, parece mais uma bola de gelo que uma lua. É um lugar muito menos violento do que Io, mas muito mais dinâmico do que Calisto. Na sua superfície, fissuras longas marcam linhas de fratura. Na crosta gelada por baixo, poderia ser um oceano líquido, e possivelmente ter vida. A lua de Júpiter, Ganímedes, também tem uma crosta gelada. Em Europa, e em Ganímedes, água fornece o meio, e forças de maré, com Júpiter, poderiam fornecer energia. Mas, qualquer vida abaixo dessas superfícies geladas, certamente, seria simples e primitiva. As condições necessárias estão presentes, mas elas não podem garantir o surgimento da vida. Movendo para o Sol, alcançamos o planeta vermelho, Marte. Embora apenas metade do tamanho da Terra, Marte é um mundo de características gigantescas, com vulcões maiores que o Monte Everest, cânions da largura dos Estados Unidos, e antigos rios que secaram há bilhões de anos. Este mundo estava muito mais úmido, com uma atmosfera mais espessa, que permitia água líquida em sua superfície. A vida poderia ter começado aqui, há muito tempo, mas a falta de água superficial e o frio de hoje não podem sustentar o desenvolvimento da vida. Qualquer vida em Marte agora se esconde abaixo da superfície seca do planeta. A atmosfera marciana é muito fina para sustentar a vida, mas e sobre a atmosfera muito mais espessa de Vênus. Vênus às vezes foi chamado de mundo irmão da Terra. Mas um olhar mais atento em Vênus revela um planeta nebuloso, com pressões intensas, temperaturas extremas e chuva de ácido sulfúrico. Este é um mundo do tamanho certo e distância do Sol,
para a vida. Todavia, sua atmosfera é venenosa, e sua superfície é muito quente e opressiva para a vida se formar. Por fim, nos aproximamos do terceiro planeta, Terra, coberto de terras férteis e oceanos com vida, energia solar, atmosfera, água líquida e temperaturas moderadas. Todos estão aqui para o desenvolvimento da vida. Na Terra, a vida não só existe, mas também tornou-se inteligente e consciente do seu lugar no universo. Uma vez que a vida apareceu nos oceanos da Terra, que condições o fizeram se desenvolver em organismos de muitas células, projetos complexos e, eventualmente, autoconsciência. Na Terra, o ambiente em mudança força a vida a se adaptar ou a morrer. As mudanças mais dramáticas que afetam a vida na Terra podem ter vindo do espaço. Em 1994, um cometa fraturado mergulhou em Júpiter, liberando energia de 1000 bombas atômicas. Qualquer um dos 20 fragmentos do cometa poderia ter causado grandes danos na Terra, mas a gravidade de Júpiter capturou este cometa, protegendo assim o sistema solar interno. O desenvolvimento da vida, especialmente a vida inteligente, pode exigir que um planeta como Júpiter proteja os planetas internos de impactos devastadores. O último grande impacto da Terra ocorreu há 65 milhões de anos. Um asteroide, de 10 quilômetros de largura, caiu no sul do Golfo do México. Seu mergulho ardente criou temperaturas mais quentes do que a superfície do Sol. A fuligem e as cinzas flutuantes podem ter apagado o Sol por meses, possivelmente anos. Até 70% de todas as espécies pereceram, incluindo todos os dinossauros não voadores. Depois, os mamíferos menores se adaptaram aos novos ambientes, reivindicando a Terra que pertencia aos répteis gigantes, e floresceu. Mas, onde no planeta as inteligências apareceriam? E quando? Que condições criariam o berço da humanidade? Hoje, o Homo sapiens sapiens é uma espécie mundial. As luzes da civilização humana cobrem o mundo moderno, mostrando seres humanos que vivem em todos os climas e condições. A propagação da civilização moderna fornece poucas pistas sobre quando e onde os seres humanos apareceram pela primeira vez. A resposta pode estar em uma molécula especial encontrada no núcleo das células humanas. Os seres humanos formam uma espécie que compartilha 99,9% do mesmo código genético escrito nesta molécula de cadeia longa, chamada DNA. 3 bilhões de blocos de construção químicas, chamados bases, formam os degraus desta escada de DNA. A estrutura química dessas 3 bilhões de bases é quase idêntica em cada humano de cada raça, em todos os continentes. Apenas cerca de 3% dessas bases realmente determinam nossas características. As sequências restantes nunca são usadas por nossas células, mas nos ajudam a rastrear a migração de humanos no planeta. Estas barras coloridas representam os pares de bases em uma sequência de DNA. Pequenas mudanças ocorrem quando uma cadeia de DNA replica esses pares de bases durante a divisão celular, e quando o DNA é passado de pais para filhos. Pequenas mudanças ocorrem quando uma cadeia de DNA replica esses pares de bases durante a divisão celular, e quando o DNA é passado de pais para filhos. Grupos humanos que ficaram juntos por muito tempo mostram a maioria das diferenças de DNA de pessoa para pessoa. As tribos da África Austral têm a maior diversidade genética e, portanto, viveram juntas muito mais tempo. As diferenças dentro do DNA de povos habitantes no Oriente Médio são muito menores. A diversidade genética ainda é menor na Europa, no Extremo Oriente e na Austrália. As tribos nativas da América do Norte e do Sul têm poucas diferenças em seu DNA. Estas variações na quantidade da diversidade genética mostram o padrão de migração da humanidade. A linhagem de todos os humanos modernos pode ser atribuída a um grupo de alguns milhares de adultos
que viveram na África Oriental, talvez há apenas 60 mil anos. A África é um lugar de grande estabilidade geológica e de mudanças geológicas dramáticas. Também contém a maior massa tropical, melhor irrigada, do planeta. Cerca de 20 milhões de anos atrás, na África Oriental, o Grande Vale da Fenda começou a se formar. Esta fenda é um oceano que nasce quando as massas da Terra se separam, deixando uma bacia profunda. Primeiro, a Península Arábica se afastou da África, criando um vale que logo se encheu de água para formar o Mar Vermelho. O Afar é uma conjunção tripla, onde os sulcos espalhados formam o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, e emergem em terra, para enfrentar a fenda média africana. O Afar está se separando lentamente, à medida que os terremotos criam fissuras, que ampliam o fundo do vale. Durante milhões de anos, o Mar Vermelho pode erodir as terras altas e inundar este vale. Em aproximadamente 10 milhões de anos, toda a fenda da África Oriental poderá ser submersa, formando um novo mar, tão grande como o Mar Vermelho, e deixando a África sem seu chifre. Tivemos a sorte de escavar este berço da humanidade, quando um monumento tectônico revelou tantos fósseis humanos, sendo sepultados, mas antes que essas mesmas forças inundem esta área para sempre. Em 24 de novembro de 1974, os arqueólogos Donald Johnson e Tom Gray estavam mapeando o sítio radar, na depressão Afar. Depois de uma manhã de pesquisas, eles viram o osso de um antebraço em um barranco nas proximidades. Logo, eles viram um fragmento do osso do crânio e, em seguida, um fêmur, algumas costelas, uma pelvis e uma mandíbula inferior. Após 2 semanas de escavação, a equipe recuperou várias centenas de fragmentos, representando 40% de um único esqueleto, chamado Australopithecus afarensis. Este fóssil tornou-se o habitante mais famoso do Museu Nacional da Etiópia. Em Addis Abeba, o esqueleto foi chamado Lucy, da popular música dos Beatles, Lucy in the Sky, With Diamonds. Os etíopes chamam o famoso fóssil de Dinkanese, que significa "você é maravilhoso". A mudança dramática no clima global da Terra pode ter produzido condições que favoreceram o desenvolvimento dos seres humanos na África Oriental. Durante a maior parte do tempo geológico, o clima do mundo era mais quente e mais estável do que é hoje. O deserto do Saara, no norte da África, era muito mais verde e mais fértil, mas o clima tornou-se mais seco e mais sazonal quando a Antártica se deslocou sobre o Polo Sul. Enormes camadas de gelo aprisionaram a água dos oceanos da Terra, levando ao clima global seco. Enquanto a Antártica se deslocava sobre o Polo Sul, o Polo Norte também estava em estado de mudança. Os continentes em deriva no hemisfério norte também mudaram os padrões de circulação oceânica neste hemisfério. Ao longo do tempo, o Oceano Ártico tornou-se quase sem litoral no Polo Norte. Continentes e ilhas do Oceano Ártico também foram cobertas de gelo, aprisionando ainda mais água. Estas condições árticas e antárticas bloquearam o fluxo de água morna do Equador para os polos e permitiram o acúmulo de gelo em ambos os polos. Com o aparecimento das calotas, as temperaturas globais caíram e o gelo cobriu periodicamente o norte da Europa. Essas eras glaciais trouxeram um clima sazonal mais seco e mais severo para o planeta. Na África, elas fizeram que muitas florestas tropicais se tornassem pastagens. Neste momento, nossos antepassados distantes gradualmente deixaram as árvores e aprenderam a prosperar nas novas savanas abertas. Lucy encarna esses primeiros ancestrais humanos. Ela viveu há mais de 3 milhões de anos e era do peso e altura de uma jovem de hoje. Ela era totalmente bípede, andando ereto em 2 pernas. Ao ficar de pé, ela podia olhar sobre a pastagem, cobrir distâncias mais longas, detectar predadores e regular a temperatura do corpo de forma mais eficiente. Porque ela andava em 2 pernas, ela provavelmente teria reconhecido o sol e os ciclos do dia e da noite, ou pelo menos, reagiu às mudanças no nível da luz. As mãos de Lucy eram humanas, mas seus dedos estavam um pouco mais curvados. Seu cérebro era menos de 1/3 do tamanho de um cérebro humano moderno. Ela tinha uma cabeça similar ao de um macaco, com uma mandíbula empurrando para frente. Embora ela tenha andado com 2 pernas,
e com as mãos livres, não há evidências de que ela tenha feito ou usado ferramentas de pedra. Com base no registro fóssil da África Oriental, podemos mostrar a mudança de aparência no meio ambiente de nossos antepassados humanos, começando há 5 milhões de anos. Nossa história começa com Ardipithecus, que caminhava em pé, mas provavelmente fez sua casa em florestas sombrias, ao invés de savanas abertas. O Australopithecus afarensis apareceu há quase 4 milhões de anos, com o ambiente da África Oriental mudando da floresta tropical para as pastagens abertas. Lucy é Australopithecus afarensis. Ela poderia retirar-se para as árvores para proteger seus filhos, mas caminhar na vertical ajudou a reunir comida e evitar predadores nas planícies abertas. O Australopithecus gary viveu há menos de 3 milhões de anos atrás. Ele era mais alto do que Lucy, mas tinha o rosto semelhante ao de um macaco. Ferramentas de pedra bruta, descobertas nas proximidades, sugerem que ele poderia ter sido um caçador, que teria comido carne, fornecendo uma dieta rica em proteínas e gorduras. O Homo habilis, a primeira espécie do gênero Homo, viveu cerca de 2 milhões de anos atrás. Sua mandíbula era menos protuberante, e sua capacidade cerebral aumentada era metade da de um ser humano moderno. O Homo habilis foi, provavelmente, tanto um coletor e um caçador, cujo cérebro maior o habilitava a rastrear os voos de abutres em direção a carcaças de animais, ou seguir as risadas triunfantes de uma hiena se alimentando. Paranthropus boies vivia ao mesmo tempo que o Homo habilis, mas era muito mais musculoso e tinha dentes enormes, projetados para mastigar larvas e nozes de casca dura. Sua dieta restrita pode ter levado à sua extinção, enquanto os primeiros seres humanos prosperavam, alimentando-se de uma variedade de plantas e animais. O Homo erectus, muito adaptável, tinha um cérebro de cerca de 75% de um ser humano moderno. Dominando o fogo, ele também pôde tolerar temperaturas mais frias e cozinhar uma variedade de alimentos. Seu grupo social complexo exigiu alguma forma de linguagem para comunicar sentimentos e expectativas. O primeiro humano moderno, chamado Homo sapiens adulto, viveu há 200 mil anos, juntamente com hipopótamos e búfalos, que caçou e matou, usando ferramentas de pedra avançadas, feitas de rochas vulcânicas e sílica. Os fósseis encontrados na África Oriental permitiram avaliar que o Homo sapiens sapiens moderno reunisse uma ascendência, moldada pela adaptação a um ambiente que mudava dramaticamente, uma condição que favoreceu o desenvolvimento de inteligência, resolução de problemas, comunicação e comunidade. Cerca de 74 mil anos atrás, uma colossal erupção vulcânica, chamada de Evento Toba, cobriu a Terra de cinzas, ejetando 2.000 vezes mais material que a erupção do Monte Santa Helena, em 1980. Cinza e ácido sulfúrico, transportados para o oeste, pelos ventos de monção prevalecentes, destruíram a vida em toda a Índia, no Oriente Médio e no norte da África. A erupção durou talvez 2 semanas, mas o inverno vulcânico resultante alterou significativamente o clima global nos próximos 1000 anos, causando seca e fome. Esta erupção pode ter causado um acidente global da população humana, com talvez apenas alguns milhares de seres humanos sobreviventes. Sob o grave estresse ambiental causado pelo inverno vulcânico, frio e escuro, os seres humanos sobreviventes tiveram que desenvolver novos níveis de cooperação e maiores habilidades e ferramentas técnicas, habilidades de invenção e colaboração que acabariam por capacitá-los a expandir e dominar o planeta. O mapa de estrelas mais antigo conhecido é uma imagem de um caçador, riscado em uma presa de mamute, há mais de 30 mil anos. Esta figura com braços e pernas estendidas é entendida como a constelação ocidental de Órion, incluindo a espada do caçador. O caçador Órion também é mencionado nos textos bíblicos do Mar Morto, encontrados em cavernas em Qumran,
na costa norte do Mar Morto. As civilizações agrícolas e instaladas observavam regularmente o céu. Na Etiópia, a antiga terra de Lucy, os agricultores usavam o aparecimento de estrelas específicas, na região de Órion, para definir seu calendário anual. À medida que a agricultura se tornava mais eficiente, havia tempo para ciência, religião, criação de calendário e observação dos céus. Na arquitetura da Etiópia, também encontramos expressões modernas da complexa relação entre humanos e as estrelas. Os monolitos de pedra dominam Aksum, a capital do antigo reino de Aksumite, há mais de 2000 anos. Estes obeliscos têm uma base retangular, com uma porta falsa, esculpida em um lado. Elementos, como pequenas janelas e padrões de disco, decoram o eixo. Estes obeliscos foram erguidos como marcadores funerários, e sua estrutura pode simbolizar a torre que leva ao céu. Dentro da antiga cidade de Gondar, nas terras altas da Etiópia, encontra-se a igreja de Ebriberan Selassie, de 300 anos de idade, cujo nome significa Trindade na Montanha da Luz. Duas portas arqueadas conduzem ao santuário retangular. Dentro, rostos dos anjos aparecem nas fileiras entre as vigas do teto. Eles olham para baixo, com grandes olhos, pintados em qual, uma substância negra, que os africanos usam para escurecer suas pálpebras. Um monge pintou o interior desta pequena capela sistina. Ele reuniu as cores para suas pinturas, de rochas locais, solo, plantas, e o sangue de animais. Cada um de seus rostos tem uma expressão diferente, e todos os olhos parecem segui-lo, ao redor da sala. Aqui, a conexão entre a terra abaixo e as lendas do céu acima é muito real e pessoal. Os astrônomos modernos procuram uma nova relação entre os seres humanos e o universo além. Eles viajam para os observatórios da montanha para explorar o cosmos, olhando muito além dos padrões de constelação, vendo mais longe, com cada telescópio maior. Eles também observam os movimentos de estrelas para localizar planetas além de nosso sistema solar, que poderiam abrigar a vida. Estes astrônomos continuam uma magnífica jornada de visão humana, que começou há mais de 3 milhões de anos atrás, quando uma jovem fêmea olhou para as pastagens da África Oriental, e viu o horizonte distante, além da ponta dos dedos.